Bem-vindos ao podcast Agriquem. No episódio de hoje, vamos falar 3 maneiras de melhorar a eficiência das suas pulverizações agrícolas. E aqui com a gente nesse episódio, temos o Rodrigo e a Beatriz. Vou pedir que meus convidados aqui se apresentem, por favor. Valeu, Guilherme. Como você falou, meu nome é Rodrigo Albano. Venho lá de Guaxupé, do sul de Minas, para falar um pouco sobre tecnologia de aplicação e falar um pouco também sobre o que a gente tem feito já na região lá e em todo o Brasil pela Agrointegra. Eu sou consultor na Agrointegra já fazem 2 anos e a gente já vem trabalhando junto com a tecnologia de aplicação e, além disso, a parte de pesquisa, parte de treinamento, parte de consultoria. E aí a gente está à disposição justamente para discutir bastante aí nesse bate-papo de hoje. Legal, bacana, Rodrigo. Muito obrigado pela tua presença, convidado de peso, vocês dois convidados de peso. Acho que a gente não faria esse episódio sem a presença de vocês. Queria agradecer pelo convite. Como o Guilherme já falou, meu nome é Ana Beatriz de Lene Spadoni. Eu sou de Jaboticabal, sou doutoranda lá na Unesp, né? Faço grupo do Grupo NEDTA, que é o Núcleo de Estudo e Desenvolvimento em Tecnologia de Aplicação. E vim também aqui no intuito de agregar aí conhecimento e a gente trocar uma ideia sobre o assunto. Bem legal. Aqui nós estamos em 3 profissionais dedicados à tecnologia de aplicação e com experiências diferentes, né? Eu acho que isso vai fazer esse bate-papo tão enriquecedor assim. A universidade, a consultoria, a empresa, né? Exatamente. E para começar esse bate-papo nosso de hoje aqui, pensando em 3 maneiras ou 3 pilares que a gente pode investir para melhorar uma pulverização agrícola, eu queria pedir para o pessoal projetar aqui na tela o primeiro slide que traz um triângulo bem famoso quando a gente fala de operações agrícolas mecanizadas, tá? Isso aqui eu aprendi muito bem com o professor Roverson. Mandar um abraço para o professor Roverson de Jaboticabal. Ele sempre falava dessa estratégia 3Ms, né? Basicamente, o que é a estratégia 3Ms? Para garantir o sucesso de qualquer operação agrícola mecanizada, aqui no nosso exemplo é a pulverização agrícola, né? Nós temos que focar nesses 3 pilares aqui que começam com M. Então, primeiro M, maquinário. Maquinário tem que estar regulado, tem que estar calibrado. Mão de obra. Eu acho que aqui, mão de obra, a gente pode até traduzir como profissionais, né? Porque hoje em dia tem que ser um profissional capacitado tecnicamente, né? Mão de obra aqui acho que é só para ter o M do começo mesmo. E meio ambiente, tá? E aí eu quero jogar essa bola para vocês aí. Quando a gente pensa em maquinário, vocês que estão atuando aí muitas vezes até com capacitação, visitando produtores, avaliando o maquinário de pulverização, como é que está esse pilar aí hoje em dia de maquinário? Guilherme, a Agrointegra, nesses 5 anos de existência, vamos dizer assim, né? Nós já treinamos mais de 15 mil pessoas aí pelo Brasil afora. E fazendo um adendo aí dos 3 M's, a gente pode resumir mais um aí no centro, que aí não é um M, é um C, que é o C de capricho. Legal. Justamente para esses 3 pilares acontecerem, a gente precisa do capricho nos três. E o maquinário, como você falou, é um ponto de muita importância. O que a gente vê aí no campo é que, infelizmente, a parte de limpeza é o ponto principal. A limpeza é o que mais estraga equipamento aí desses produtores, desses colaboradores que a gente já atendeu. A sujeira do equipamento é o que tem causado maior problema na pulverização hoje em dia. Entendi. Quando você comenta de capricho, além de toda aquela questão do estado de conservação do maquinário, o capricho entra ali numa simples limpeza. Exatamente. Do pulverizador. Exatamente. Vai além aí da aplicação em si, né? O cuidado que a gente vai ter aí na manutenção desses equipamentos para poder fazer a aplicação. Então, o que a gente recebe de relato também de problemas relacionados com fito, devido a essa falta de limpeza, esse capricho, e também a degradação dos equipamentos, né? Que acaba tendo uma vida útil muito menor do que poderia ter. Bacana, legal. Então isso quer dizer que a gente pode melhorar esse primeiro M aí do maquinário, pensando em estado de conservação, limpeza, né? Uhum. Isso. Quando a gente parte para o segundo M ali, mão de obra.
os profissionais, né? A gente já pensa em capacitação, conhecimento técnico, de tecnologia de aplicação. O que vocês têm visto nesse ponto aí hoje em dia? O pessoal está sabendo bem entender tecnologia de aplicação? Quando eu digo profissionais, seja técnico da fazenda, seja consultor, produtor, tá? Eu tenho visto, assim, estando no meio acadêmico, né, que está tendo uma demanda muito grande para capacitação de tecnologia de aplicação mesmo. Porém, quando a gente chega para dar algum treinamento ou mesmo alguma palestra, surgem muitas dúvidas, né? Então, eu acho que tem um gargalo muito grande aí nessa questão de conhecimento de tecnologia de aplicação mesmo, dos conceitos básicos da tecnologia de aplicação. Então, o pessoal fica muito empolgado quando a gente leva um pouco de conhecimento que pode agregar para isso, eles, né? Isso. Eu tenho observado muito isso quando a gente sai um pouco fora aí da universidade e vai visitar outras universidades ou visitar algum treinamento em campo mesmo. Eu tenho observado muito isso. Que legal, concordo plenamente com você. Sim. A Bia falou um ponto, e esse ponto é bem importante, na questão da demanda. A demanda é grande. É grande. Existem, assim, hoje, né, que a gente está no campo aí já lutando, a gente vê que tem pouca equipe preparada realmente para fazer esse tipo de treinamento em campo. Então, você encontra treinamentos diversos, mas ali no equipamento deles, da forma que tem que ser, tentando adequar a situação da propriedade, a gente não encontra com tanta frequência. Na realidade que a propriedade tem, né? Isso, exatamente. Então, falta um pouco disso. E falta também um outro ponto, Guilherme, que eu acho assim de extrema importância, a questão do foco da tecnologia de aplicação em si. Porque antes dela, a gente tem que informar também sobre os outros pontos da planta. A importância da folha, a importância de uma gota, a importância do processo de absorção, a translocação, como é que funciona. Então, às vezes, a gente vai num treinamento de tecnologia de aplicação, o pessoal vai falar da ponta, da gota, de um adjuvante, de vários outros pontos, mas aí negligencia essa outra parte lá atrás. Isso aí é bacana. E exatamente esse ponto que é a base de tudo, onde os operadores, a mão de obra vai entender. Porque geralmente o pessoal da operação ainda às vezes não tem esse entendimento agronômico que eles não vão ter mesmo. Quem tem é a gente que tem que levar isso. Então, a pergunta que mais causa, assim, espanto nos treinamentos que a gente faz: qual a importância da folha para a planta? Ninguém sabe responder. Uhum. Cara, eu já vi você, o Marquinho, fazer esse tipo, o Marco Ávila fazer esse tipo de treinamento e levantar justamente, né, essas questões. Isso é extremamente importante, cara. Isso realmente faz parte de todo o entendimento da tecnologia de aplicação. Esse episódio, ele tem uma duração, mas eu acredito que esse papo de tecnologia de aplicação cabe até mais episódios. E a gente realmente tem que abordar também um contexto mais geral. Sim. Bacana. E pensando no último M, ali a gente já parte para o meio ambiente. Para quem está nos ouvindo, mas não está vendo a tela aqui, nós temos os 3 M's no triângulo e o último é o meio ambiente, né? Quando a gente pensa em meio ambiente, o que ele quer dizer ali? Nós temos que ter as condições climáticas favoráveis para que aquela pulverização seja eficiente de fato. Até para que não atinja áreas que a gente não deseja, né? Exato, né? 100% da condição favorável é quase impossível, né? É praticamente impossível. Quase impossível. Mas como que a gente pode... Eu sei que vocês trabalham muito aquela tabela do ΔT. Aqui é muito legal, né? Sim. Então, Guilherme, o meio ambiente, a questão de assim, vamos dizer, de parâmetros de importância ali para uma pulverização de qualidade, o ΔT hoje é o que dá um suporte bem interessante, até porque a hora que você começa a analisar ele, você vê que consegue fazer mais pulverizações do que você imagina. Porque, vamos supor, no café, a gente entra com uma pulverização em agosto, num pré-florada, com temperatura baixa, que todo mundo acha que é a temperatura que determina o ponto de pulverização, e esquece às vezes da umidade, né? A temperatura está baixa, a umidade também está baixa. Então, nesse ponto, provavelmente vai ficar fora da curva do ΔT. Ao passo que agora no verão, uma pulverização com 30 graus de temperatura e 80% de umidade, que é comum a gente enfrentar, pode ser feita uma pulverização com a maior tranquilidade do mundo, que vai trazer um resultado.
Só que além disso tudo, não só as condições do meio ambiente, esses outros 2 M's contribuem muito, não só para as condições da pulverização chegar com qualidade e tudo mais, mas também a emissão de produtos além da conta no ambiente, porque muitas propriedades que não usam isso passam a fazer cada vez mais pulverizações com produtos mais pesados e mais fortes por tentar buscar um resultado que às vezes está ali no maquinário, na mão de obra e no meio ambiente em relação à qualidade desse momento de pulverização, né? Sim, concordo com você. Até porque se a gente não respeita isso, a gente vai ter o problema de deriva, né? Que eu acho que é uma das grandes preocupações aí nas aplicações. A gente falou de ΔT, pessoal. Agora eu vou pedir para vocês explicarem basicamente o que é o ΔT para quem nunca ouviu falar. O ΔT ele cruza a umidade com a temperatura. Então, no eixo Y, né, a gente tem a umidade e no eixo X a gente tem a temperatura, onde a gente vai cruzar justamente a temperatura com a umidade. Então, vai trazer as 2 linhas e aí a gente tem uma faixa de vamos dizer assim, condições perfeitas, seguras, ideais. E aí ali a gente tem essa segurança de que a gente vai estar fazendo uma pulverização que vai ter resultado, né? Que vai estar dentro das condições exigidas mínimas para se ter um resultado de qualidade. Bacana, muito bacana. O ΔT é uma ferramenta ótima e prática para ser utilizado. A gente falou de deriva, né? Sim. E aí eu pergunto para vocês, será que um adjuvante entraria ali auxiliando essa redução de deriva e ajudando nessa ponta aí, CM e meio ambiente, ajudando a atenuar condições climáticas não favoráveis? Sim, eu vejo o adjuvante como uma ferramenta, assim, em algumas condições essenciais para a gente conseguir fazer uma boa aplicação, né? Eu preciso fazer uma aplicação, o meu ΔT não está tão legal, então o adjuvante ele vai servir aí uma ferramenta que vai me ajudar a realizar esse tipo de aplicação. Eu acho que essa é a palavra mesmo. É ferramenta. Entra como uma ótima ferramenta. A analogia que a gente faz nos treinamentos nossos, né, geralmente a gente está conversando justamente com operadores, com colaboradores de fazenda, então a gente tenta trazer uma linguagem mais fácil para o adjuvante. Sempre tem um que gosta de brincar com espingarda de chumbinho, alguma coisa assim, então o adjuvante é a mesma coisa que a luneta da espingarda, ele favorece ali você conseguir melhorar a tua mira. Então é fundamental esse tipo de tecnologia nas pulverizações hoje em dia, justamente para minimizar esse risco, né, da variação climática que a gente enfrenta todos os dias aí, e cada vez mais no andamento da fazenda que está sempre cada vez mais atribulado ali, sempre na correria, tentando apagar fogo. Então a gente traz essa maior segurança e facilidade de acertar o alvo com mais garantia também, né? Legal, esse comparativo é bacana, é uma luneta. Foi. Facilita muito a gente acertar o alvo. Exatamente. Em relação à deriva, eu sei que trabalhos vão divergir um pouco de resultado, até porque as condições fazem com que o resultado seja diferente. Mas vocês já fizeram trabalhos ou já avaliaram a quantidade que pode ser perdido por deriva? Por exemplo, eu já fiz alguns trabalhos e quantifiquei que até 40% de uma aplicação pode ser perdido, 40% de tudo aquilo que estava dentro do tanque que foi aplicado pode ser perdido por deriva. É muita coisa. É muita coisa e tem mais um detalhe. Além do adjuvante, se o maquinário dentro desses 3 M's não tiver em dia, com a ponta também muito conservada, a variação de gotas que isso é criado aumenta ainda mais esse risco. Então, assim, o adjuvante, além de minimizar nas condições perfeitas, né, de maquinário regulado, maquinário em condições boas de trabalho, ainda tem também esse fator de tentar minimizar isso nos maquinários que a gente encontra por aí, com grande frequência nas propriedades que a gente atende, né? Legal, a gente começou a falar de números aqui, de 40%, e aí eu vou pedir para o pessoal até colocar a segunda tela aqui, porque eu trouxe alguns valores para a gente discutir, né? O que eu fiz aqui? Né? Se a gente pensar em 40%, é igual eu comentei, isso pode variar, mas vamos travar nos 40% aqui que pode ser perdido por deriva, né? Quanto será que o adjuvante representa em valor de todos aqueles componentes que estão dentro do tanque de pulverização? Eu fiz uma continha simples, básica, para a gente visualizar isso aqui e discutir, tá?
Então aqui, um tanque de pulverização de 2.000 litros. Pensar aqui num produtor de soja. Um volume de calda de 100 litros por hectare. Isso quer dizer que esse tanque de 2.000 litros faz 20 hectares. Né? E aí eu fiz aqui umas contas trazendo os valores dos produtos que compõem essa calda de pulverização. Pessoal, a gente tem aqui o fungicida, são valores aproximados, né? Onde o fungicida ele representa aqui quase R$3.000 dentro desse tanque de pulverização. O inseticida seria o segundo componente ali de maior valor. Depois o produtor utiliza também um biofertilizante, uma nutrição e aí vai o adjuvante. Pessoal, desse valor, né, esses produtos dentro do tanque, o adjuvante, nessa conta básica que eu fiz, ele representa 3,8% do valor da calda. E qual que é o objetivo de eu ter feito essa conta, tá? Uhum. O adjuvante, que representa 3,8% do valor da calda, ele é o único que consegue interferir na eficiência de todos aqueles outros. E imaginem se ele conseguir evitar aqueles 40% de deriva, aqueles 40% de perda, ou boa parte desses 40%. É uma porcentagem baixa que resolveria o problema aí do produtor. Será que todo mundo faz essa conta? Não. Ninguém faz essa faz. conta, Guilherme. E tem mais um detalhe ainda em cima disso tudo, que o adjuvante, ele tá ali justamente para trazer eficiência. A Bia falou um negócio muito importante aqui já que a gente pode trazer eficiência, por que não? Já que pode correr o risco de ter que fazer mais uma aplicação, né? Sim. Então, esse ponto já é um ponto muito grave. E aí vem um outro detalhe. A gente está lidando com folha. Aí eu volto a falar lá atrás. A outra referência que a gente faz com o pessoal que faz os treinamentos com a gente. A folha é uma fábrica. Uma fábrica ineficiente, ela é descartada, ou seja, ela vai perder, essa folha vai cair, vai ficar ineficiente, não vai trazer produção. E no final das contas, a gente precisa de grão. Então, por exemplo, uma relação aí do café. A gente precisa de 20 centímetros quadrados de folha para criar um grão. E aí, lá na frente, faltou grão, faltou dinheiro, faltou tudo. Porque aí falta funcionário, falta todo o processo. Então, diante desse valor, de um custo tão pequeno, né, dentro de um tanque de 2.000 litros, não faz sentido hoje em dia, com essas tecnologias que a gente tem disponível aí, não fazer uso de um produto desse. Realmente. E acho que a gente refletir também, acho que faz uma ligação muito bacana com o que você falou, de que esse adjuvante ele está evitando as perdas, né? Então evitaria ali um insumo sendo desperdiçado e pelo contrário também, né, em um outro sentido, esse insumo que não foi desperdiçado, ele está indo para a lavoura e essa lavoura vai refletir em produtividade. Exatamente. Você comentou da manutenção da folha, né? Isso. E aí chega no final que é o que a gente fala também de merecimento, né? Então, assim, a gente ganha mais quando merece mais. E aí não tem grão, provavelmente aconteceu alguma coisa ali para trás que infelizmente atrapalhou a produção. E pode estar, infelizmente, aí na falta do uso do adjuvante aí, que equivale a 3,8% dentro de um tanque, igual você está apresentando para nós. Então, isso aí é muito importante. Legal, bacana. Sim, a gente falou de deriva, pessoal. Talvez seja a perda mais relevante em determinadas situações, até a mais visível, né? Mas a gente sabe que existem outras também, né? Eu acho muito bacana um trabalho que uma cooperativa fez com seus cooperados. Eu trouxe até aqui as causas que eles levantaram. Então, eles levantaram as principais causas de perda de eficiência na aplicação que seus cooperados estavam tendo, tá? E aí a gente tinha a deriva, né? Mas a gente também tinha qualidade da água, espuma, má homogeneização e escorrimento também. E eu trouxe essas aqui porque justamente nessas, além de toda a questão de maquinário, né, de meio ambiente, os adjuvantes também auxiliam, também melhoram muito no fato de reduzir essas perdas causadas por esses fatores aqui que a gente está comentando. Eu pergunto para vocês, o que mais vocês têm visto no dia a dia, nas pesquisas ou no campo, em relação a essas outras causas de perdas aqui? Qualidade de água, espuma, má homogeneização, aquele produto que não conseguiu ter uma boa
compatibilidade, uma boa mistura com outro produto constituinte da mesma calda, né? Escorrimento. O que vocês têm visto mais aí no campo? No nosso laboratório, lá no Nest, a gente tem visto bastante trabalho justamente com a parte de compatibilidade de produtos, né? Deriva também, mas agora está chegando um volume bem grande de compatibilidade de produtos. E a má qualidade de água, um pH muito alterado ali, todos esses fatores vão interferir nessa compatibilidade. E realmente, alguns adjuvantes, eles conseguem ajudar nessa questão de compatibilidade. Então, é bem nítido, assim, que quando a gente coloca o adjuvante, essa calda, ela volta a ser homogênea, como deveria ser, não tendo implicação ali para entupir um bico, para ficar parado nos filtros. Uma fluidez. Uma fluidez, isso. A viscosidade dela melhora, então a gente tem visto bastante trabalho com isso. E no escorrimento também, né, da planta, tendo alguns adjuvantes que vão auxiliar também nesse processo. Mas o que a gente tem mais visto é na parte de compatibilidade também. Justamente, eu acho que a incompatibilidade, ela vem até se destacando com mais frequência, atualmente, até em relação a volumes de caldas que tendem a diminuir, né? O que a gente tem observado também nessa parte de compatibilidade é o procedimento de preparo. Existem algumas misturas que o pessoal faz em campo e a gente leva para laboratório. Com o procedimento correto, a gente não observa essa incompatibilidade. Então, o procedimento de preparo aí tá... Isso é muito importante. É bem importante. Entra no C do capricho. Exatamente. Exatamente. Na hora de preparar a calda, O preparo sempre é o ponto ali que mais dá problema que a gente vê por aí. Até semana retrasada a gente estava atendendo uma propriedade com problema de calda, justamente na sequência. Então, assim, a sequência já estava complicada, a água estava mais um pouquinho complicada, e aí vem a questão do adjuvante que a gente estava falando aqui. O uso desse adjuvante também, hoje em dia, com o desenvolvimento dessas tecnologias de adjuvante, a gente vê cada vez mais adjuvantes específicos, né? E ainda, às vezes, o produtor está ainda naquele adjuvante lá de trás, que fazia tudo, e às vezes não consegue atender todos esses quesitos que a gente precisa. Então, na hora que a gente está equilibrando ali escorrimento, às vezes está atrapalhando na deriva. Então, é o famoso 7-1. Exatamente. Então, gente, já deixa essa mensagem. Adjuvante que faz todas essas questões aí que a gente discutiu, foge dele que, infelizmente, não vai fazer. Geralmente, ele tem as suas especificidades. E aí, então... Ele até pode fazer mais de um. Sim, mas sim. Todos é difícil mesmo. Fazer, vai fazer, por exemplo, 3, 4, 5 funções, mas muitas, todas essas que a gente falou, é muito complicado a gente encontrar no mercado. E aí, dentro dessas outras que o Guilherme falou ainda, que tem 2 pontos muito importantes, tá também a questão da umectação e reumectação. Hoje em dia, por exemplo, linha Agrichem, a gente encontra essa ação dos adjuvantes no tratamento. Então, isso também é muito importante, pois prolonga o período de absorção desses produtos. Sim. E isso também, na hora que tem, no caso da reumectação, as condições entram já novamente, disponibiliza esses produtos, então aumenta, né, o período de absorção, de controle, diminui também a incidência. Então, são tecnologias novas que estão aí para ser usadas, né? Sabe o que eu achei legal que você comentou sobre esse posicionamento mais específico, entendendo a sua tecnologia de adjuvante, que as empresas têm que ter agora, né? Então, se meu adjuvante ele é melhor nesse ponto, eu tenho um posicionamento mais específico para ele, e se ele é melhor em outro, né? E eu acho que linka isso aí muito bem, faz uma ligação muito bem com a pesquisa. Sim. Como que a empresa entende isso? Através de pesquisa. Eu acho que até vocês dois aqui representam muito bem esse tipo de pesquisa que a Agrichem faz com adjuvantes. Sim. Porque com a Agrointegra, a gente faz muito protocolo lá para entender melhor sobre determinada situação, como nosso adjuvante X Fluiflex. E na cultura X. E na cultura X ainda. Como o Super Oil, né? Vai ser melhor na cultura do café ou na cultura da soja, com determinado volume de calda, em outro volume de calda, né? Com o professor Marcelo Ferreira, de Jabuticabal, também a gente tem trabalhos lá. Então, eu acho que para entender melhor do seu produto, da sua tecnologia, a pesquisa é
Fundamental. Fundamental. Lá no nosso laboratório a gente faz bastante análise de performance de produto, né? Tensão superficial, ângulo de contato, a gente analisa o tamanho de gotas, se o adjuvante vai aumentar, conseguir aumentar mesmo esse tamanho de gotas para diminuir a deriva ou não. Então tem uma série de análises lá que a gente consegue ver a performance, né, desse produto, como ele se comportaria em campo. E a gente consegue levar isso para campo também. É bacana que lá, né, Bia, eu conheço lá o laboratório, eu sei que vocês estão totalmente aparelhados lá para isso, né? Tem Sim. equipamentos lá de alto padrão de análise, Aham. tamanho de gota. sabe O muito mais do laser, que vai analisar o tamanho de gota, o tensiômetro, que a gente usa aí para tensão e ângulo de contato, tem viscosímetro, tem o espectrofotômetro, que a gente vai conseguir analisar aí o quanto de produto ficou retido na planta. Então, a gente consegue fazer umas análises específicas, assim. Legal. Bacana. Tem algumas análises que até a gente fez com a nossa tecnologia, mostrava que reduzia a deriva, né, sem causar aquele tipo de viscosidade onde a gente aumentava muito o tamanho da gota para um tamanho que não era o pretendido, aquela ponta, mas a gente conseguia reduzir a deriva sem alterar o espectro de gotas bom, né? Então a gente só reduzia aquelas gotas satélites, são aquelas gotas que ficam sobrevoando a área e não atingem a cultura. Mantínhamos um bom tamanho de gotas sem engrossar muito. Sem perder número de gotas, também que tá ligado, né? Isso. E isso é muito interessante porque a gente traz uniformidade, né?